Deus, que maravilhoso podermos adorar o Senhor juntos, não é verdade? Ainda em pé, vamos orar mais uma vez? Preparar nosso coração para a semente da palavra? Feche seus olhos onde você está. Pai, muito obrigada. Muito obrigada por essa oportunidade que nós temos de nos reunirmos para adorar o Teu santo nome. Obrigada, Senhor, por estarmos em família, entre irmãos, celebrando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Senhor, vem com a Tua bondade, a Tua misericórdia sobre nós. E que nessa noite, eu sei que o Senhor já está falando, que o Senhor está nesse lugar, mas que esse momento da palavra, Senhor, que venhamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para liberar sobre nós. Tira as escamas dos olhos, tira os tampões dos ouvidos em nome de Jesus. E que a Tua unção, o Teu poder sejam derramados nesse lugar, para que nós possamos assim cumprir o propósito que o Senhor já estabeleceu sobre as nossas vidas na terra. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém, queridos. Pode tomar o seu lugar. Muito feliz de estar aqui com vocês nesse seminário tão importante, né? Aliançados pelo reino. Ontem o apóstolo André esteve aqui. Eu não pude estar junto, né? Um final de semana com bastante atividade. Eu estava em Biguaçu, de manhã à tarde com funções ali em casa, né? Para quem não me conhece, o apóstolo Carol, né, esposa do apóstolo André, que estava ontem aqui. E além, né, do encargo pastoral e apostólico que a gente tem, eu também tenho 4 meninas, 4 filhas. E uma delas estava de aniversário, né, esse final de semana, hoje especificamente. Aí as mães sabem como é que é, né? Eu não cheguei a fazer festa de aniversário, mas a gente tem que fazer todo aquele corre para o dia ser especial, né? Café da manhã na cama, lá em casa a gente tem esse costume de fazer isso. Aí almoço especial e corre aqui, acolá. Amanhã a gente sai de férias, a gente vai pegar uns diazinhos de férias com as crianças e aí arruma mala e tal. Então eu não consegui estar aqui ontem, mas hoje eu tô. Amém? Mas o mais importante é que o Senhor Jesus está nesse lugar, né? A presença dele, poderia estar tudo muito lindo, pessoas incríveis, mas sem a presença dele não adianta nada. Então ele está aqui e eu tenho certeza que você vai sair daqui diferente do que entrou. Amém? Eu já estive aqui, né? Outra vez, acho que eu ministrei o meu testemunho, foi isso, né? Contei meu testemunho. Eu trouxe alguns livros, inclusive o do meu testemunho está lá também. Ontem o apóstolo André também trouxe, porque a gente também é escritor, né? A gente escreveu alguns livros, então, para poder abençoar a tua vida, tem ali alguns livros para você conhecer. Amém? Comigo está a pastora Janara, me acompanhando hoje. A pastora Janara é pastora das Déboras lá na nossa igreja, faz um trabalho incrível com as mulheres nas casas e tem dado muitos frutos. E além de pastora, também é minha amiga, minha sócia. Minha sócia na Royals. Ó, mulheres, Royals. O que é Royals? Realeza. É algo que o Senhor nos deu para esse ano, realinhando as mulheres do reino de Deus. Então, se você não conhece, entra lá no meu perfil do Instagram. Lá na bio tem Royals MDR, que é, né, Realezas, Mulheres do Reino. Entra lá, que vai ter muito conteúdo para abençoar a tua vida. Muita coisa boa. A gente tem uma imersão marcada aí. Você quiser, pastora, eu estava precisando tirar um dia assim para buscar Jesus. Vem com a gente. Porque, olha, e é uma imersão com pouquinhas mulheres, 15 mulheres. Então, é bem íntima. Então, se você deseja isso, vem, acessa lá, me pergunta no final, porque é para abençoar muito a tua vida. Tá bom? E a gente trabalha juntas aí na Royals, graças a Deus. Deus é bom, né? Ele não conecta só pessoas, mas sim propósitos. E, né, Deus nos conectou com esse lindo propósito. Amém, gente? Queridos, estava orando, eu estava com uma palavra na minha mente, mas ai de mim pregar o que eu quero, né? A igreja não é minha, a igreja é do Senhor, e Deus conhece o seu coração, e Ele sabe aquilo que você precisa ouvir nessa noite. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, lá em Lucas, capítulo 8. Lucas 8. E nós vamos falar de uma palavra, que é uma parábola, que é bem conhecida, quem sabe você já ouviu várias vezes, e a gente vai esmiuçar um pouquinho ela, e vai tentar se encontrar nessa parábola, tá bom? E o tema dessa noite, eu sei que a gente está falando de aliança, né? Eu queria falar um pouco sobre isso, mas não foi a direção que Deus me deu. Mas o propósito está sendo cumprido, né? Que é a aliança que nós estamos firmando com essa igreja. E vamos andar bem juntinho. Graças a Deus por isso, né?
Igreja amada do Senhor, nós nos sentimos honrados, né, de poder andar com vocês, muito honrados mesmo, e que venha ser aí um tempo de crescermos juntos em nome de Jesus. Mas o Senhor me deu uma palavra, o tema de hoje é: que tipo de solo sou eu? Que tipo de solo sou eu? Lendo aqui a parábola, de cara você já vai falar: eu sou tal solo. Aí eu vou te perguntar: será? Será? É uma palavra bem pastoral hoje, para fazer você sair daqui pensando sobre algumas coisas, se posicionando diante de outras. Amém? Lucas capítulo 8, versículo 4 em diante. Se puderem trazer uma aguinha para mim, eu agradeço, porque eu vim de uma gripe e a minha garganta tá meio ruimzinha. Já estava trazendo? Olha aí, ó, veio na hora certa. Lucas capítulo 8, versículo 4 em diante. Deixa eu ver se está na mesma versão, que eu vou lendo aqui na minha Bíblia para não ficar virando. Obrigada. Está um pouquinho diferente, a minha é RA, não sei se tiver como mudar, só para ficar igual. Não tem? Tá. Mas eu vou ler aqui, senão eu vou ficar zonza, vou ficar olhando para frente e para trás. Vamos lá, diz assim, ó. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Até aqui. Bem, quem já tinha ouvido essa palavra? Maioria, né? A gente conhece bem essa parábola. Mas como é bom, a palavra de Deus ela é tão maravilhosa que cada vez que você lê, mesmo que já foi uma passagem que você já leu várias vezes, sempre vai ter algo novo. Sempre tem algo novo, porque a palavra de Deus é fonte inesgotável de vida. E por isso que eu sou apaixonada pela Bíblia. Sou apaixonada. Eu sempre falo isso para te instigar a ler mais e mais a palavra e ser uma pessoa apaixonada pela Bíblia também. E essa parábola aqui, né? Por que Jesus usava parábola? Porque era uma maneira mais fácil das pessoas entenderem algumas verdades espirituais. E a parábola eram histórias que traziam coisas do cotidiano. Então, falar de um semeador para eles era algo comum, porque muitos deles trabalhavam com agricultura. Então, era algo do dia a dia, fazia com que prendesse a atenção deles. Né? Você já viu o pregador quando começa a trazer algo do teu dia a dia para prender a tua atenção? Hoje, por exemplo, o que a gente poderia falar? Sobre Instagram, Reels, Stories, né? Poderia falar que são coisas do dia a dia, né? Que todo mundo tem acesso. Então, ele procurava algo que era comum naquele tempo, naquela região, para trazer. Por exemplo, uma parábola interessante é aquela parábola do bom samaritano. Ele traz ali aquela história e fala especificamente de uma rua, de um lugar que existia. E era muito famoso por ser um lugar de muita violência, de roubos, assaltos. Então, quando ele começou a contar a história, quem sabe quem estava ouvindo até pensou: nossa, será que realmente essa história aconteceu? Mas era uma parábola para ilustrar uma verdade espiritual. E dentro dessa história ele trazia então algo, né, para ministrar a vida deles. Aqui não era diferente. Ele trouxe algo do campo, algo que era comum entre eles, para eles poderem entender e prender a atenção. Quando ele começa a falar, né? Eis que o semeador saiu a semear. Bem, ele vai semear o quê? Semente, né? A semente nessa parábola, ela representa o quê? A palavra de Deus. Então, a semente aqui está representando a palavra de Deus. Esse semeador é como se fosse o pastor, como se fosse o evangelista, o pregador. Ele está semeando a palavra. É o que eu estou fazendo aqui hoje. Por isso que o tema é: que solo sou eu? Porque eu estou jogando a semente. Se ela vai frutificar, não depende de mim. Depende de você. Você entendeu? Então,
Então, cada vez que você vem no culto, lembra disso. Meu Deus, o pastor vai pregar. Uau, tem que prestar atenção. Porque ele está semeando uma semente. Eu preciso ser uma terra que vai fazer com que isso frutifique. Não deixe que os domingos ou os encontros, né, que vocês têm aqui durante a semana, sejam só encontros, mas que a cada encontro seja semeada essa semente, ela frutifique em nome de Jesus. E aí você vai vendo que ele vai falando sobre solos diferentes. O primeiro deles, ele fala aqui no versículo 6. 6 não, o 5. Que ele saiu a semear, e ao semear, uma parte, né, viu que algumas sementes, caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Vamos entender que solo é esse? A beira do caminho. Esse primeiro solo é chamado de a beira do caminho. Diga comigo, a beira do caminho. Olha para o lado e pergunta assim, será que você é a beira do caminho? Ai, ai, ai. Sem acusação, é uma pergunta. É só uma pergunta. Ai, ai, ai. Bem, a gente viu que não deu bom, né? Porque foi pisada essa semente e as aves do céu comeram. Jesus, depois ele explica a parábola, porque os discípulos não entendem ela. Então, lá no versículo 12, vamos no 11, que ele já fala, este é o sentido da parábola, a semente é a palavra de Deus, que a gente já viu aqui, já entendeu. O 12, a que caiu à beira do caminho, são os que ouviram a palavra, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Parece fácil, pastora, esse não sou eu. Porque à beira do caminho, eu pelo menos a primeira vez que eu ouvi essa parábola ou li, eu pensei, aquela pessoa que vem no culto e vai embora, nunca participa de ministério, que não se envolve com nada, nem faz amizade dentro da igreja, ela está à beira do caminho. Com certeza não sou eu, porque eu venho, eu participo, né? Já estou no ministério, tudo certo. Isso aí não tem nada a ver comigo. Será? Bem, à beira do caminho, nem sempre é aquela pessoa que não está envolvida com a igreja. Muitas vezes, esse solo está envolvido, é obreiro, é obreira, está junto no corpo, mas o seu coração se sente à beira do caminho. É como se tivesse uma aliança em Cristo. E a igreja, então, faz parte, está dentro da aliança de Jesus. Mas essa pessoa está à beira do caminho. Lá em Deuteronômio fala sobre aqueles que estão à margem, chamados de bastardos. Essa pessoa está à beira do caminho, está à margem, porque ela não se sente dentro da aliança. Ela até recebe a palavra é lançada, você é filho, Deus te ama, mas ela não consegue entender. Pastora, como é que você tem certeza disso, que é do coração dela? Por conta, lá do versículo 5, quando fala, vamos ler de novo. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada. Essa palavra é chave para nós. Pisada e as aves do céu a comeram. Veja aqui, poderia falar, e as aves do céu comeram, mas não, fala que foi pisada. Aqui também tem? E foi pisada. E eu procurei em várias versões e pesquisei, e essa palavra aqui é uma chave para a gente poder entender isso. Esse pisada representa os traumas, as feridas. Você já conheceu alguém assim, ou quem sabe você é essa pessoa? Que você está no ministério, está ajudando, mas aí alguém teve que te corrigir. Olha, não está legal esse jeito que você falou. Não, porque eu não posso fazer nada, porque olha só, já estão me criticando. Ficou ofendida fácil. Você já conheceu alguém que saiu da igreja por conta de pessoas? Queridos, a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. Sinto em te dizer. Não é, a começar por mim. A começar por você. Em algum momento a gente vai ferir alguém. Então a gente não está num dia legal, aí não consegue cumprimentar todo mundo. Vai deixar alguém triste. Nós somos imperfeitos. Nós somos imperfeitos, mas precisamos um dos outros. Eu já ouvi comentários do tipo, pastora, eu estou tão em Deus, não, para não pecar, então eu nem vou
Porque, olha, fulano lá me tira do sério. Vou te contar um testemunho meu. É testemunho, que é quando a gente leva os puxões de orelha do Senhor, né? Daí é testemunho. Um dia eu estava lá orando, Senhor, era um dia estava num propósito de gratidão. Gratidão. Agradecendo e tal, e naquele dia era para agradecer por pessoas. E eu pensei, um monte de gente legal e tal, que eu amo, e agradecendo, aí de repente apareceu a imagem de uma pessoa que não é tão legal. Sabe aquela pedrinha no sapato? Eu falei, Deus, assim, essa aqui eu não vou agradecer, mas Senhor, eu vou fazer uma oração bem legal. Pai, ela é ovelha nossa, mas assim, ela sempre está reclamando, ela sempre está criticando, e está difícil. Então, Senhor, pode levar ela para outra igreja, se ela não está feliz. Né? Olha que oração boa, viu, pastor? Oração boa. Eu estava abrindo a porta, vai, filha, tá infeliz, vai para outro passo, está tudo certo. E o Senhor falou assim, não, ela vai ficar aqui, eu tenho certeza. Ele, não, ela vai ficar aqui, sabe por quê, filha? Por quê? Porque é com ela que eu te afio. Porque você exerceu o fruto do Espírito com quem você tem afinidade, ó, tá fácil. Eu coloquei ela ali para te afiar, para te lixar. E de repente, eu vou dizer para vocês, me deu uma gratidão. Falei, glória a Deus pela vida dela. Glória a Deus pela vida da fulana. Porque ela me afia. Fiquei feliz, até mandei uma mensagem de gratidão. Querida, sou grata pela tua vida. De verdade, não foi falsa, não. Não foi, agradeci. Então, quando a gente tenta fugir de alguns lugares, porque, né, estou tão bem em Deus, não quero pecar. Não, querido, você tem que ir nesses lugares porque, né, tá no ambiente da igreja, mas fulano, ciclano, não dá. Tem que estar junto, porque é ali que você vai mostrar se realmente tem o fruto do Espírito, né? Porque senão ia ser fácil, gente. Vou orar, vou me trancar no quarto, pronto, sou santo o resto da vida. É no nosso dia a dia, é ali que a gente prova, senão ia ser muito fácil. Né? É aceitar Jesus, pronto, Deus arrebata, pronto, foi embora. Ia ser mais fácil, mas não, Ele quis que a gente ficasse para poder nos lixar e nos tornar alguém melhor. Mas esse tipo de pessoa que está à beira do caminho, são pessoas que essas situações dentro da igreja, na empresa, na vizinhança, porque arruma confusão em tudo que é lugar. É só a ponta do iceberg. Sabe o iceberg? A pontinha é uma coisa, quando você vai ver embaixo da água é enorme. Enorme. E o que está por trás disso tudo? Muitas vezes feridas que não foram curadas em Deus. Problema com pai, com mãe, com autoridade, tantas outras coisas. E ela não deixa tocar, não deixa curar. Muitas vezes orgulho, eu não tenho problema com isso. Mas vive ofendida. Eu gosto de trazer um exemplo. Imagina aqui, né, tem um telão, mas imagina uma parede, né, esse telão aqui. O certo é ser como está aqui, lisinho. Porque daí vem, vamos imaginar uma laranja. As laranjadas da vida, alguém vem, pá, taca. O que vai acontecer? Vai bater e vai cair no chão e voltar, né? Agora, a pessoa ofendida é como se ela fosse essa parede, só que não lisa, ela cheia de preguinho para fora. Com a ponta para fora. Aí a primeira laranjada da vida jogou, grudou. Tem gente que tá tão cheio de laranja que anda assim, pesado. Porque ninguém me quer, porque ninguém me chama, porque ninguém... Ofensa. Gente, ofensa é um negócio terrível. A Bíblia diz, perdoai os vossos ofensores, lembra? A quem tem vos ofendido. Queridos, nós não podemos andar em ofensa. E a gente tem encontrado muito isso dentro da igreja. Por isso que eu digo que o solo à beira do caminho está dentro da igreja. Porque essa coisa da ofensa é um sentimento escondidinho de não se sentir pertencente. Porque quando você sabe que é amado, se a pastor, o líder chama a tua atenção, você fica feliz. Uau, ele está me vendo, ele me ama. Por mais que doeu, mas ele quer o meu melhor. Porque você se sente pertencente. Agora, quando você se ofende, você já está armado. Você não se sente pertencente. Então, querido, não seja o solo que está à beira do caminho. Não permita ser esse tipo de solo que vive com traumas, que deixa ser pisada a palavra que você recebeu.
Quantas pessoas que eu conheço que estão lá fora hoje, já tiveram numa igreja, mas por conta de situações mal resolvidas, sabe? Porque falou isso. Hoje ainda eu ia trazer uma pessoa comigo. A pastora Jana veio assim de última hora. Eu ia trazer ela porque ela tá à beira do caminho, saiu. Aí essa semana eu chamei, tomei um café com ela, falei, fulana, por quê? Né? E era para ela estar aqui hoje, mas ela deu um jeitinho de, não vou poder. Eu falei, tá bom, depois a gente conversa. E ela saiu porque... que falaram de mim, que falaram do meu jeito de me vestir, falam que eu sou metida. Eu falei, meu Deus, fulana, se a gente for sair da igreja por causa disso... Eu falei, olha, eu acho que tem coisa aí dentro que não está bem resolvida, isso aí é só desculpa. Ela, eu acho que é, né, pastor? Eu falei, Daí a gente vai com jeitinho, daqui a pouco eu pego ela. Deixa. Mas, quantas pessoas nós conhecemos que receberam tanto de Deus? Palavra de Deus, foram usadas por Deus, estão fora. Porque deixaram pisar nessa semente que elas receberam. E Satanás roubou. Para essa mulher ainda eu sentei e falei, meu Deus, lembra como é que você chegou na igreja? Você e teu marido? Ela, meu Deus, né, pastora? Estava destruída. Sabe, parece assim, realmente, Satanás roubou. Ela não lembrava nem de tudo que Deus tinha feito. Eu falei, teu casamento, meu Deus, foi tão lindo, né? Eu falei, olha tudo que Deus fez, tu está saindo. Né, pastora? Vai esquecendo, é roubado do coração. Então, meu querido, minha querida, se você está se identificando, não precisa se falar nada não, mas se você está se identificando, peça ao Senhor que venha curar o teu coração. Peça ao Senhor, Senhor, me cura. Me cura. Eu não quero estar nesse lugar, é terrível. Eu quero ser um solo fértil, eu quero ser uma terra boa. E não ser essa terra que recebe a semente da palavra, recebe tanta coisa de Deus, mas por conta de coisas mal resolvidas, Satanás rouba tudo. E que em nome de Jesus, a cura do Senhor seja estabelecida sobre a tua alma. Amém? Eu falava ainda na imersão que a gente fez com as mulheres, né, na Royals. Nós falamos um pouco sobre a alma, né, trabalhamos lá ali espírito, alma e corpo. Porque para ser uma mulher completa em Deus, plena, a gente precisa trabalhar espírito, alma e corpo. E sabe que a alma, ela impede o agir no espírito? Você é espírito, alma e corpo. A tua alma impede o agir no espírito. Como assim, pastora? Deus é poderoso? Como é que Ele não vai agir no meu espírito? Sim, impede. Muitas vezes você não consegue perdoar. Você está amargurado. Quem já chegou mal-humorado no culto e saiu mais azedo ainda? Eu já, gente. Já aconteceu. Está bicuda, tá. Alma pura impediu o agir. Foi um culto, uma bênção, todo mundo recebendo. Olhava, meu Deus, não estou sentindo nada. A alma impedindo. Então, cuidado, vá para o Senhor para curar esses traumas, amém? Vamos para o segundo? O segundo solo está no verso 6. Lucas 8, verso 6. Diz assim, a outra semente caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Então, a segunda é a pedra. Repete comigo, pedra. E aí? Vai ter coragem de olhar para o lado e perguntar, você é pedra? Não é rocha, é pedra. Ai, ai, ai. Vamos ver se a gente vai se identificar com essa. A pedra. Bem, caiu na pedra. Ela até cresceu. Esses dias eu fui num lugar e tinha pedras. E tinha uma graminha e uma florzinha. Até eu falei, olha, nasceu no meio da pedra. Mas a gente sabe que o futuro dela não é longo. Logo, logo ela morre. E aqui já explica por que faltou umidade. E lá no versículo 13, Jesus explicando a parábola, vai dizer o seguinte, aqui caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo. E na hora da provação se desviam. Você já conheceu alguém assim? Ou você já passou por isso e agora voltou para Jesus? Então, se você passou por isso e agora voltou para Jesus, garra toda a informação que eu vou te dar para não acontecer de novo. Tá bom? A chave para a gente entender sobre esse solo, que é a pedra, está no 6. Volta lá para o 6.
que diz que tendo crescido, ou seja, ela cresce, como eu contei ali que eu vi, né, a plantinha, ela seca por falta de umidade. A chave é umidade. Vamos pensar comigo aqui agora. Você ganhou uma flor ou plantou uma semente, enfim. Como é que você vai cuidar para ela crescer? O que você tem que fazer todo dia? Tem que regar. Porque a água vai fazer o quê? Com que essa sementinha ou essa planta, com a sua raiz, ela vai buscar a água para ela poder crescer forte. Então, quanto mais água, quanto mais umidade a terra tiver, mais raízes ela vai ter. E na hora da tempestade, da ventania, não derruba. Porque ela está bem fincada naquela terra. Só que aqui é uma pedra, então não tem como. Ela é seca. E a umidade, agora trazendo para uma verdade espiritual para a nossa vida, o que representa? O dia a dia com Deus. Porque aqui hoje eu estou liberando uma palavra sobre você, uma semente. E você vai para casa. Só que aí amanhã você não rega. Na terça você não rega. Na quarta também não. Só vou no domingo para receber outra semente. Não vai ter raiz. Então, ter raiz é vida com Deus. A vida de umidade, ali a terra, né, a umidade na terra fala sobre isso. A leitura da palavra, a oração na tua casa. Queridos, eu costumo dizer que vida com Deus tem prazo de validade. Diz comigo, prazo de validade. Vou te dizer que o que Deus está falando contigo hoje é para hoje. O prazo de validade da vida com Deus é um dia, sabia? Um dia. Aquela coisa que você vai para um retiro e pensa, agora estou cheio para o mês inteiro. Se engana. Se engana. Se engana. Ah, fui para o culto abençoado, cheio para a semana. Vai ter que buscar amanhã também. Lembra disso. Você começou o teu dia. Meu Deus, fui no culto ontem, mas já acabou o que eu recebi. Tem que buscar hoje. Lembra, você está com uma semente da palavra, eu tenho que regar. Como é que eu vou regar? Vou lá, vou parar tudo que eu estou fazendo, vou pegar a Bíblia, vou começar a ler o livro de Lucas, ler um capítulo por dia. Vai para a oração, põe teu joelho no chão e ora. Você vai estar regando, regando. Pode ser que no dia você não sinta nenhum arrepio, nem chora, nem sentiu a presença. Pensa, nossa, nem está dando efeito. No dia mal você vai ver como vai dar efeito. Vai vir a tempestade, você está tão buscando a Deus, a terra tão cheia, está tão cheio que tem raiz. Veio o dia mal, você vai lembrar das palavras que você leu. Não, eu sei em quem eu tenho crido. Não, o Senhor fez isso, eu li na palavra. Ah, eu orei, eu busquei. Vai vir a tempestade, mas você vai ficar firme. Porque você tem regado diariamente a sua semente. Amém? Então, quando fala de um solo que a pedra, fala de alguém que não tem vida com Deus. Então não se assuste quando você vê uma pessoa com muitas habilidades, muitos dons, mas que não ficou na presença. Provavelmente era alguém que não tinha uma vida com Deus. E se você já esteve fora e voltou, e esses dias eu ouvi de alguém que tinha saído dos caminhos do Senhor e voltou, ela disse, nossa pastora, mais difícil é voltar. Como é difícil voltar. Então você que está pensando em sair, não saia. Porque para voltar é difícil. E você que já fez isso, agora você já sabe, você vai ter que ter vida com Deus, senão vai vir o dia mal e você não vai aguentar de novo. É difícil, não é fácil, mas é decisão. 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 A gente fala muito isso lá na igreja. Vida com Deus, devocional, gente, não tem. É você pegar a tua agenda da semana e organizar. Ah, pastora, mas eu não tenho tempo, eu trabalho muito. Gente, eu tenho 4 filhas. Só as meninas já, né? Tomam o meu dia inteiro. Tem dia que eu me sinto uma motorista. Leva para cá e busca para lá. Cada uma estuda numa escola. Olha que legal. Maravilhoso. É bem corrido. Mas eu tenho que ter prioridades. Prioridades. E a minha prioridade é buscar o Senhor. É buscar o Senhor. Então pega a tua agenda, nem que tenha que acordar mais cedo. E eu vou te dar uma dica, faz pela manhã. Eu sei que alguns são mais noturnos, ok.
Mas pela manhã, por quê? Porque ali você vai para o Senhor, você apresenta o teu dia. Senhor, hoje eu vou fazer isso, tá? Eu vou tal lugar. Me dá sabedoria, já vai preparando. Quantas vezes apresentei meu dia diante de Deus e o Senhor me deu um livramento, me deu sabedoria numa mesa. Então faça isso e leia a Bíblia. Amém? E aí você não vai ser a pedra. Tomara que não tenha pedra aqui. E se tem, vai transformar em terra boa hoje, em nome de Jesus. E depois, a outra caiu no meio dos espinhos. E estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Uau! Eu vou dizer que essa parábola tem falado muito comigo nesses últimos dias. E justamente esse versículo. E vamos lá entender a explicação que Jesus trouxe? O versículo 14. Diz o quê? Aqui caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. E os seus frutos não chegam a amadurecer. Eu gosto dessa versão que diz que e não dão fruto com perfeição. Bem, esse solo que tem espinhos, ele tem terra, mas tem espinhos. Veja que chega a crescer. Porque no 7 diz, e estes ao crescerem com ela. Ou seja, a semente está ali, ela cresce, ela tem raiz, ela, forma uma árvore e dá fruto. Então, essa pessoa aqui, ela está na igreja, ela está servindo, muitas vezes até líder, até pastor. Mas tem espinho no meio. E diz que os cuidados, as riquezas, os deleites da vida sufocam. Aqui fala sobre renúncia. Ô, palavra difícil, né? Mas, queridos, nós temos que entender que o caminho com Jesus é estreito, a porta é estreita. Eu sei que lá fora estão vendendo um evangelho fácil. Quando nós dizemos, venha como estás, sim, mas não pode permanecer. E o evangelho que está se vendendo é que é para permanecer, está tudo bem, está tudo certo. Mas não é assim. A porta continua estreita, tem renúncia. Existem coisas que nós não vamos poder compactuar, mesas que nós não vamos poder assentar. E não vem com essa desculpa, eu estou para evangelizar. Grande parte se assenta em algumas mesas dizendo que vai evangelizar e acaba sendo influenciado. Então vigia. Você tem que estar muito cheio de Deus. Muito cheio de Deus para sentar nos lugares e ter direção. Vigia. Tive um exemplo, faz 2 anos atrás, mas esse me marcou, de uma irmã lá da igreja, que ela trabalha no salão de beleza, ela é cabeleireira, e aí tiveram encerramento de final do ano. Encerramento de final do ano é uma beleza, né? Gente, eu não sei vocês, mas a minha sensação é que dezembro o mundo vai acabar. Porque é encerramento de tudo quanto é lado. Sendo que janeiro está tudo junto de novo, né? Eu não sei vocês, mas eu ultimamente não gosto muito mais de encerramento. Porque eu tenho as meninas, né? As minhas filhas, uma já é casada. Mas as outras 3 é encerramento da escola, é amigo secreto, é na igreja. Meu Deus. Olha, não é fácil. Mas amém. E aí tinha o encerramento do salão. E aí fizeram lá uma festinha e tal. E ela não foi. Falou, pastor, eu não fui. E no outro dia cheguei aqui, me chamaram de religiosa porque eu não vim. Falou, pastora, se elas falam besteira durante o trabalho, como é que vai ser essa festa? Foi ver depois as fotos, os vídeos, música secular, bebida, e sabe? Eu falei, o que eu ia fazer nesse meio? Eu falei, glória a Deus pela tua vida, porque tu teve sabedoria. Falou, pastor, eu já tive nesse lugar, eu vim aqui para cair? Não, estou lutando tanto para estar certinha no Senhor, não dá. Então vigia. A gente tem que estar atento, tem coisas que não dá mais. Não dá. E muitas pessoas até geram fruto, mas porque não permanece, porque não querem renunciar. E queridos, não é fácil, claro que não é. Quem que não gosta de sentar e rir um pouco, estar com os amigos? A gente gosta. Mas nós temos que pedir discernimento, porque há tempo para todas as coisas.
Não jogue fora tudo que você tem construído em Deus por um prato de lentilhas. Amém? Esse solo fala de renúncia. E sabe o que Deus tem falado muito comigo? Lá no versículo 14, que aqui na minha Bíblia diz que os seus frutos não chegam a amadurecer. E nessa versão diz que eles não dão fruto com perfeição. Isso aqui tem ecoado dentro de mim. E eu tenho me perguntado, Senhor, eu sei que eu estou em Ti, eu tenho gerado frutos, mas eles são frutos com perfeição? E quando eu falo perfeição, é na medida que Deus me deu. Amém? Não é para ser perfeita, para ser aplaudida, não. Mas fala de plenitude, de cumprir o propósito. Porque muitas vezes a gente está dentro da igreja, fazendo, buscando, renunciando a algumas coisas, mas Deus tem pedido mais. E aí esse mais a gente fica, ai não, Senhor. Quem sabe é mais jejum, mais oração. Ai Deus, que preguiça. Não, hoje eu não vou conseguir. E aí o que acontece? Eu até gero fruto, mas não é com perfeição. E isso me deu um temor. Eu falei, Deus, eu quero gerar um fruto com perfeição. Eu quero viver a plenitude do que Tu tem para mim. E eu tenho clamado, Senhor, me mostra quais são os espinhos que estão na minha terra ainda. E que estão me impedindo de gerar um fruto com perfeição. Nós temos que buscar o Senhor e clamar por isso. Porque eu vou te dizer que a maioria de nós está nesse solo aqui. Com espinhos. Não consegue renunciar. Amém? E como isso é difícil, como isso é triste. E nós precisamos buscar o Senhor, buscar nesse temor do Senhor. Para que nós venhamos remover esses espinhos. E depois vai falar da boa terra. O versículo 8 vai dizer o seguinte: outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu assento por um. Dizendo isso, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E a explicação está no 15. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, esses frutificam com perseverança. Amém? Olha só, frutifica com perseverança. As características da boa terra, ela ouve, está atento, vem aos cultos, lê a palavra, tem vida com Deus. Ela ouve. Coração sincero e bom, retidão, caráter, integridade. Guarda a palavra, conserva. Não abre mão. Queridos, te dou uma dica também ao ler. A Bíblia. Não ler correndo, ok, para você ter uma noção de tempo, de histórias. Mas também tenha uma leitura de meditar. Eu, por exemplo, estou há dias nessa parábola, e meditando, esmiuçando e procurando outras. Hoje em dia, tu não precisa ter todos os tipos de Bíblia física, né? De linguagens, de traduções. Você pode ter no celular e muda um pouquinho e isso te traz tanta riqueza. Então, guardar a palavra é isso, é você ler, esmiuçar. Como nós fizemos aqui, nossa, essa palavra pisadas, o que quer dizer? Falar dos traumas, nossa, já te abre a visão do que o Senhor está falando. Então, a boa terra, ela não só vem ao culto e ouve, ela vai para casa, ela rega essa terra, ela guarda a palavra no seu coração, ela fica pensando naquela palavra. Além de guardar, dá fruto com perseverança. Ela persevera no Senhor, ela recebeu algo, ela persevera, ela busca. Eu tenho feito isso nessa palavra: Senhor, tem espinho, me mostra, eu quero dar uma resposta, Senhor, me ajuda. Está difícil aqui, mas eu quero poder apresentar um fruto perfeito diante de Ti. Coloca para mim Tiago, capítulo 1, é um livro bom para você ler, o livro de Tiago. Pescoço para baixo é canela, assim, né? Tiago apanha, fala assim, meu Deus. Uma vez a gente fez isso com as mulheres, lê Tiago. Tiago 1, 22 ao 25 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural.
pois a si mesmo se contempla, e se retira para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no seu realizar, no que realizar. Que nós venhamos ser esses homens e essas mulheres, que a cada domingo, que a cada encontro, recebe a semente da palavra e se torna uma terra boa. Amém? E eu quero gastar um tempo em oração com você nesse momento. Vamos se colocar de pé? Nós vamos orar. Nós vimos aí 4 tipos de solo. 4 tipos de solo. Você se identificou com algum solo? Não precisa me dizer qual. Como é que está a sua vida? Meu Deus, pastor, eu não leio a Bíblia em casa. Me dá sono. Lê em pé. Sério? Lê em pé, lê andando. Põe áudio. Uma época eu fazia isso. Baixava umas músicas e no intervalo de cada tinha lá Cid Moreira falando a Bíblia. O Senhor é meu pastor. Quantas vezes Deus falou comigo lá no carro? É verdade. Vai atrás, não fica só na desculpa, ai, dá sono, eu não entendo. Não, em nome de Jesus eu vou conseguir. Sabia que é espiritual? Vou dizer para você, não é que você tem demônio, fica tranquilo. Meu Deus, pastor, eu tenho demônio do sono. Não, mas é espiritual. Muitas vezes ações demoníacas ao teu redor, não é que você tem demônio. Mas ali ações para impedir você de ler, sabe? Porque quando você começar a ler a Bíblia, meu filho, ninguém te segura. E Satanás sabe disso. Ele sabe. Por isso ele faz de tudo para tirar a tua atenção. E não sinta vontade. Hoje eu acordei com vontade. Sem vontade, vai. Comece a estabelecer na tua vida. Você está vindo na igreja, você está gostando dos cultos, ama Jesus. Não, eu quero ter uma vida de verdade. Eu quero ser de verdade no Senhor. Então começa. Se organiza, estabelece isso. Eu vou começar a ler a Bíblia, eu vou começar. Eu não quero ser uma pedra. Eu não quero estar à beira do caminho. Eu tenho trauma, vou começar a buscar cura. Ferramentas de cura aqui na igreja. Vou buscar, pastora me ajuda, pastor me ajuda. Vai atrás. Não fique esperando, não, vou ficar aqui e Deus vai tocar no coração. Deus pode fazer, pode. Mas muitas vezes a maior cura na nossa vida é pedir ajuda. Sabia? A maior cura é pedir ajuda. Então pisa no orgulho, vai e abre teu coração e deixa o Senhor te curar em nome de Jesus. Porque com tudo isso que nós falamos, se continuar a mesma coisa, quem perde é você mesmo. Quem perde é você mesmo. E que em nome de Jesus você saia daqui incomodado hoje. Buscando mudança. Chegar em casa, pegar folha, pegar agenda. Deu. Tá, vou acordar tal hora, vou começar. Vou comprar uma Bíblia que eu entenda melhor, aqui uma linguagem que eu entenda. E assim vai. E assim vai. Gente, eu faço exercício escutando podcast. Sabe? Podcast de testemunhos. Tão bom. Muito bom. Vou lá, escuto um testemunho, uma conversa. Meu Deus, como Deus falou comigo. Meu Deus, a fé dessa mulher, olha só. Glória a Deus. Estou lá pegando peso e glória a Deus. Faço em casa mesmo. É desse jeito. Então, só não faz quem não quer. Te dá um jeito. Hoje a gente tem muita ferramenta. Muita. Celular está na mão, usa para ser bênção na tua vida. Amém? E você se tornar. Tudo é uma decisão. Você decidir ser a boa terra. Decida a partir de hoje, eu vou ser a boa terra. Deus, vamos arrancar esses espinhos daqui. Amém? E eu quero orar com você. Quero orar com você a respeito disso. Amém? Nós vamos pegar cada uma dessas terras e orar. Feche os seus olhos aí onde você está. Aleluia. Vamos cantar uma canção. Enquanto elas cantam, fale com Deus. Hein? Tantas coisas que nós conversamos aqui. Converse com Jesus aí onde você está. Peça a Ele. Seja sincero, muitas vezes você achou uma coisa, mas Espírito Santo fala. Que solo sou eu? Que terra sou eu? Peça a Ele. Aleluia. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme
a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia. Queria te fazer um convite, com seus olhos fechados. Você que entendeu que é uma terra que ainda não é a terra boa, mas deseja ser a terra boa. Você viu que ainda tem debilidades na tua alma, que precisa de cura. Você tem dificuldade muitas vezes de manter essa terra úmida, de buscar. Eu quero te convidar sim a vir à frente, não é para te expor, não, mas é que há algo diferente quando você vem ao altar do Senhor. Quando você se rende na presença dEle, quando você, sim, pisa no seu orgulho e vem diante do altar, reconhecendo diante de Deus. E querido, ninguém está aqui para te julgar. Eu mesma me expus falando que eu estou meditando nesse solo sobre os espinhos e clamando: Deus, tira os espinhos, que eu sei que ainda tem. O Senhor tem pedido para eu renunciar mais e ainda está difícil. Estamos todos aqui para sermos tratados pelo Senhor. Por isso, vem para frente. Se você vê que ainda precisa ser arrancado espinhos da tua terra, se você reconhece que, Senhor, está difícil, eu não consigo renunciar, o Senhor está me pedindo algumas coisas, mas eu não consigo, mas diante do teu altar eu me coloco. Diante do teu altar eu me coloco, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, que diante desse altar, podem vir mais para frente. Vem mais para frente, isso, mais pessoas, isso, mais para frente. Espírito Santo, em nome de Jesus, que nesse altar, vem com as tuas águas, as águas que saem do trono de Deus, águas de cura. Oh, Espírito Santo, tu conheces o coração de cada um dos teus filhos. Eu não conheço a história, o Senhor conhece. Senhor, vem curar os traumas, as feridas, para que eles não venham mais se sentir à beira do caminho, em nome de Jesus. Toda mentira que Satanás plantou no coração, toda mentira onde eles ainda não se sentem pertencentes, que essas mentiras sejam arrancadas hoje, em nome de Jesus. Espírito Santo, fortalece, vem com esses rios de águas vivas e fortalece, que a partir de hoje, em nome de Jesus, eles venham conseguir ter uma vida contigo, todos os dias na sua casa. Tira, Senhor, tira tudo aquilo que atrapalha o seu entendimento, tudo aquilo que impede, ao ler a palavra, deles não entenderem, em nome de Jesus. Eu dou uma ordem de comando no mundo espiritual, que em nome de Jesus, demônios que agem na mente, demônios que trazem sonolência, demônios que têm arrancado da presença de Deus, que caiam por terra hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que eles sejam cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Aleluia. Recadará, xerecadará, serequidará. Seja cheio, cheia do Espírito Santo. Vai limpando, limpa esse solo, Senhor, os espinhos. Oh Deus, enche-nos de Ti, que venhamos renunciar sim, ter os olhos no Senhor, dá-nos discernimento,
Seja cheio, 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 em nome de Jesus. Aleluia.